se eu fico me descabelando, eu não coloco limite, não dá atenção, não dou atenção, como é que eles vão me respeitar? Eles não vão saber o que é isso. É como jogar um papelzinho na rua. Você chega e joga um papel na rua, depois amanhã eu vou falar para o meu filho, não faça isso. Ele me viu fazendo. O filho tem a gente como modelo, né? A criança, o adolescente vai encontrar o modelo. Se você não é um modelo adequado, ele vai arrumar um que se encaixe para ele. Né? É uma referência. Então, por isso que eu digo, a gente fala muito de relação pai e filho, mas vamos pensar adulto e juventude. A gente precisa pensar nisso também, porque não é só a questão pai e filho. Tem muitos jovens que eu conheço que não têm uma estrutura boa dentro de casa, mas são jovens de referências, que não vão, com certeza não estarão em notícias nenhumas. Então, a que você atribui, Vanusa? Não tem a referência em casa, a condição de casa não é, de dentro do lar dele, não é boa, mas é uma pessoa de caráter, de personalidade, um cidadão bom. Conseguiu encontrar um adulto que possa mostrar essa referência para eles, mesmo sem ser pai, sem ser mãe. Mesmo fora de casa? Mesmo fora de casa, pode. Então, o meio em que a gente vive é importante? É muito importante, sem dúvida. O fato de, por exemplo, tem uma situação, vamos levar para um caso real para entender. Tá. Tem uma jovem, uma menina linda, ela tem 16, 17 anos, ela hoje tem um trabalho ativíssimo na igreja, isso independe também se é igreja ou não. Independe. Né? Mas ela tem um trabalho ativo com crianças dentro da igreja e a mãe dela é uma pessoa que tenta, né? Mas sempre está com uma série de problemas, levando uma série de problemas para casa. A irmã mais nova já está naquela coisa sem limite. Sai, a mãe não sabe para onde foi, e a mais velha nunca pôde fazer isso. E essa menina é uma menina muito centrada, que ela se sentar com qualquer adulto, ela vai discutir qualquer tipo de assunto, porque ela hoje é acompanhada por um casal que está atento ao que ela precisa. Não substitui pai e mãe, mas deixar claro de que quais são os valores. Reconhecendo esses valores, isso é muito importante. Olha, Priscila. Baseado no que você está falando, ontem a gente estava conversando aqui na redação e tem uma moça que trabalha com a gente ali, não na área da redação, em outra área, mas enfim, ela estava falando dessa referência e ela estava me contando que um casal de americanos a adotou, né? E que ela não teve referências de família dentro da casa dela, mas que hoje ela é a pessoa que é graças a esse casal, como você está citando. Exatamente. Que foi a referência. A referência no quê? No trato entre homem e mulher, no trato, como tratar os filhos. Então, na relação humana. Na relação humana, com a sociedade. Humano, isso. Não é verdade? Enquanto que a sociedade espera que a gente seja, né? Então, a gente pensa que parece bobeira você pensar num papelzinho que eu pequenas jogo atitudes no lixo. Isso. Ou de pensar que eu furo uma fila e... não, tá tudo bem, hoje eu posso ensinar isso para minha filha. Ajuda um idoso a atravessar a rua. São questões pequenas, que parecem isoladas, mas se eu fizer a minha parte, a minha filha vai saber como conduzir a coisa. Tem uma jovem uma vez que chegou para mim e falou assim que ela joga lixo no chão porque ela tem que dar emprego para o gari. Eu falei, é um absurdo, é um desrespeito, porque não é só questão de emprego, são questões de valores. Então, qual é o valor dela? Se eu não respeito o gari, porque ele é um gari, ele está limpando, se a cidade ficar toda suja, falta aquela questão de valor humano, né? De esperar do outro, fazer com o outro o que eu gosto que faça comigo, porque se eu não quero ficar sendo maltratada, eu tenho que levar esse valor. É questão de posicionamento mesmo, Priscila, eu vejo com esses jovens, tem muitos jovens hoje nas drogas, isso é um índice muito grande, de meninas se envolvendo sexualmente, assim, muito cedo, de situações de meninas que vão para o motel de tarde, os pais pensam que estão no shopping ou passeando com as amigas. Ou no colégio. E eles estão no colégio, e elas estão dentro de um motel, no período da tarde, casos de meninas que entram com 2 adultos na frente e elas na porta-mala do carro, entram para ter relacionamento
isso eu tô falando meninas de 14, 15, 16 anos, para usar droga. O número de drogas hoje disponíveis para o jovem é muito grande. Tem nomes que a gente fala, o que é isso? Balinha. Balinha é uma droga que para eles leva assim... Ontem eu ouvi um termo, tá? Estávamos, meu marido e eu ouvi um termo que a menina tomava cristal. Eu falei, mas o que é isso, pois tomar cristal, né? Aí você... Pra gente, cristal ainda é outra coisa, né? E eles mudam, a linguagem muda. Então, como entender isso? É muito diferente de alguns anos, né? De alguns anos atrás. Como entender? Não dá para querer penetrar no mundo da juventude simplesmente falar assim, vem cá, senta aqui, agora me conta o que acontece. Vanusa, mas como os pais podem se aproximar mais dos filhos? Porque já começa quando vai crescendo. Você tem uma filha que está próxima dos 5 anos ou tem 5 anos? Vai fazer 5 anos agora. Eu também. Tenho uma que está com 5,5. Embora a relação lá em casa a gente é bem diferente, mas eu vou dar um exemplo. Elas vão crescendo, aí depois, tanto mulheres, meninas quanto meninos, aí eles vão começando a ficar com vergonha que o pai vai junto. Isso. Não, mãe, me deixa na esquina. Não acontece na minha casa, mas eu já ouvi muitas amigas comentarem isso, que tem que deixar uma esquina antes para não ver que chegou com o pai e com a mãe, que o pai com a mãe ainda, né? Então, como aproximar esses jovens dos pais e não ser uma vergonha, né? Eu sei como fazer, mas eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo. Não ser uma vergonha estar próximo dos pais, chegar numa festinha com os pais, né? Chegar na porta do colégio de mandada com o pai e com a mãe, que é tão lindo, dá beijo na frente dos amigos, não abraçar, tão gostoso, e beijar. E é recíproco. Mas como aproximar essas crianças, esses jovens dos pais? Eu acredito assim, pelo que eu tenho aprendido com jovens, isso só é possível quando você já tem uma relação de intimidade, de amizade dentro de casa. O que você tem dentro de casa é o que você vai transmitir lá fora. Então, se você tem essa proximidade toda, até de saber qual é o limite da criança e do jovem, vai ficar muito mais fácil. Procurar viver o mundo dele sem ultrapassar o limite dele e sem também extrapolar. Os espaços. Respeitando os espaços. Porque muitas vezes a amiguinha não quer, a menina não quer apresentar a amiguinha para a mãe, porque a mãe vai ficar criticando. Vai falar, minha filha faz isso, minha filha faz aquilo. Olha lá, ela usa piercing, olha lá, aquilo não pode. Apontando. Colocando a jovem, o menino, a menina, em situações delicadas. Tem pais que fazem isso e nem observam o que estão fazendo. Sei lá, ela não lava a louça, você lava a louça? Comentários assim que não tem cabimento. Então, tem determinados comentários comparações que distanciam os jovens. Então, tem jovens que falam assim, minha mãe aqui não ia dar certo. Tem outras que eu vejo assim, tá numa balada, assim, a gente dançando, brincando e tal, fala assim, que bom que se minha mãe estivesse aqui. Eu conheço jovens assim. Então, a proximidade e você respeitar o limite de cada um. Todos nós temos defeitos. Na época da juventude, na adolescência, muito adulto, Priscila, esquece que foi adolescente, que foi criança. Com certeza. E esse é um risco tremendo. É uma das coisas que eu mais lembro no livro. Como você era quando você era adolescente? A criança que você foi vai se orgulhar do adulto que você se tornou? É um capítulo do livro. Porque aquela criança tinha anseio de tanta coisa, criativa, isso e aquilo. E hoje tem muito adulto tão com cara de qualquer coisa, né? Que você olha, dá até preguiça de olhar para a cara da pessoa, né? Não tem ânimo, não tem vida. Uma apatia total. E o jovem está explodindo, só que ele também não tem definido no coração e na mente dele o que ele é realmente. Não é nem criança e nem adulto. Aí o adulto quer a responsabilidade de... É uma fase difícil. É muito difícil. Por isso que até algumas pessoas usam a termologia aborrecente. Que eu detesto isso. Eu também detesto. Não é isso. Eu creio que eles precisam... Todo adolescente tem um eixo, todo ser humano tem um eixo. Mas você pode falar que quem fala desse jeito é porque já largou mão. É intolerante com adolescente. Não trabalhou naquele jovem, não é... E acha que tem que ser... Tem adulto que é mandão, né? Que chega e fala assim, tem que ser assim, 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 porque assado. eu tô dizendo que é assim. Não sabe nem se está certo ou se está errado, mas quer ter a razão. E tem muitos assuntos que o jovem hoje tem muito mais domínio que o adulto. Olha, eu não sei você, Vanusa, mas eu aprendo muito com a minha filha de 5 anos. Nossa, muito. Diariamente. Muito. Tanto que a Maria Eduarda, linda, ela deve estar assistindo lá. No começo do livro, eu falo que
me despertou o momento de escrever o livro, porque a gente estava olhando um catálogo de bebês e ela olhou determinada criança e falou assim: mãe, por que tá choiando? Cadê o papai dele? Ela perguntou: cadê o papai? Tá choiando porque quer o papai dele, do jeitinho dela, falar, 2 anos e 7 meses ela tinha na época. E aí aquilo me despertou, porque ela observa. Quando ela vê, um dia ela viu uma criança sozinha perto de um ponto de ônibus e ela falou: mãe, cadê o dono dele? Daí eu falei: filha, que dono? Aí ela falou assim: o pai e a mãe dele, cadê? Porque estava sozinha, uma criança devia ter 9 anos. Então ela observa esse tipo de coisa. A minha filha quer que eu acompanhe nos lugares, ela ama quando eu pego o peru escolar com ela e dou uma volta. São coisas que eu quero cultivar isso e não tenho uma fórmula, não tenho. Eu vou procurando entender o que é a minha filha, o que ela quer, o que ela precisa. Porque às vezes ela pode estar querendo um carinho e não um tênis. Ela pode estar querendo um beijo. Mãe, me dá um abraço e eu quero trabalhar. Você tem 5 minutos para brincar um pouquinho. Para saber como foi o dia dela. Ela acha que é o máximo eu descobrir qual foi a aula dela. Na verdade, ela me deu as coordenadas. Daquilo que é necessidade para ela, né? Aí eu falei: filha, você teve aula de inglês hoje? Mãe, como você sabe? Ela fica espantada, então ela gosta, porque eu me interesso pelo que é dela. Isso pelo jovem também. A gente está falando da criança, mas o jovem é a mesma coisa. É a mesma coisa. O pai pegar e jogar um futebol com o filho, o adolescente, a mãe pegar e dar uma volta no shopping. Tudo bem, no shopping com a filha. Não vai querer o pai, para falar que tem intimidade com o adolescente, querer pegar o filho no colo, o adolescente perto dos amigos, que aí ele não vai querer perto. Aí não dá, né? Não, meu pai fica pegando meu pé. Ou se não, ficar contando. Tem pai que perde a noção, né? Que fala cada piadinha assim, de namorada, e o menino não tá nem pensando em namorada, e o pai já quer estimular uma sexualidade no menino que ainda não foi aflorada. Que não tá no ponto. E aí fica: tá vendo? Ele não sai com menina, só tá saindo com menino. O adolescente vai querer um pai desse perto. Precisa tomar cuidado com as piadas que contam, né? Que fala, do jeito que coloca. É muito delicado, muito. Né? Ou fica agarrando muito, querendo fazer de nenenzinho, ou querendo que seja homem demais. Respeita o limite do jovem. Aí ele vai querer que você esteja perto, vai querer te acompanhar, porque vai entender que você é um aliado. Se eu estiver inseguro, o adolescente vai pensar: se eu estiver inseguro, tá lá o meu pai para me ajudar. Não, se eu tô inseguro, lá vem meu pai para me afundar. Tem muito jovem que pensa assim, do pai e da mãe. Mesmo. E do adulto também, né? Eu falo pai e mãe, mas é para abranger isso. Eu tenho que respeitar o jovem. Eu vejo que ele tá muito quietinho. Muitas vezes o resultado disso que a gente vê, Priscila, é a falta de respeito, e ele, jovem muito quietinho ou muito eufórico, pode ter certeza que ele está querendo, é uma forma de defesa. Um meio termo, né? E é defesa. Jovem muito agressivo, então esse dá para ser um termômetro? Dá. Eu vejo assim, dá. Se o jovem está muito quietinho, ou ele está muito agressivo, presta atenção que está acontecendo alguma coisa estranha nesse jovem. Se ele também está muito agressivo, muito eufórico, presta atenção que está acontecendo alguma coisa errada. E às vezes é o que a gente falou, basta você sentar, ter paciência, é gradativo, não adianta chegar em momento de crise e falar: senta aqui meu filho, vamos conversar, ou senta aqui jovem, vem conversar. Você tem que observar o que está acontecendo. Um menino, né, que eu coloco no livro, ele 19 anos, e chegou um dia e falou que estava do nada. Ele virou para mim e falou assim que ele estava com saudade dos tempos antigos, 19 anos falando isso, porque os meninos não estavam mais jogando bola nem brincando de esconde-esconde na rua. Eu falei: nossa, um cara de 19 anos chegar e falar isso, tem alguma coisa estranha. Comecei a observar tal. A maioria das pessoas, quando escutam um comentário desse, já pensa: vira homem, que história é essa, querendo brincar de esconde-esconde? Aí, com os dias, com o passar do tempo, eu fui entender qual é o histórico do menino. Por que ele estava com saudade da rua? Em casa, o pai só tocava para bater. Sempre foi, assim, violência doméstica era tranquilo, era o dia a dia em casa. Era a rotina dele. A mãe omissa, porque eu apanhava também do pai. Então, os momentos que ele estava na rua era um momento de proteção. A rua era a proteção dele, era o porto seguro dele. E a diversão, o lazer, ele encontrava tudo na rua. Respeito, na rua ninguém sabia que ele apanhava, os outros meninos respeitavam. O menino cresceu fugindo de uma situação dentro de casa. Então, ele tem 19 anos, tinha 19 anos na época,
com desejo de brincar de esconde-esconde, mas não porque ele é infantil, porque tem algum tipo de deficiência, não. O coração foi tão machucado, tão triste, tão entristecido e tão embrutecido que a forma dele fugir daquela situação era indo para a rua. Hoje ele não mora mais com os pais, está morando fora, tem uma vida aparentemente mais tranquila. Agora a gente fica pensando, qual é a situação dele quando ele se casar e tiver um filho? Ele vai levar... O que ele vai passar? A gente fala muito da herança, quando fala em herança, pensa em herança de bens materiais. Mas existe uma carga emocional que todos nós trazemos que é muito séria. Então, eu trago para o meu casamento o reflexo do